Você já se perguntou por que precisamos do perdão de Deus? Olá, meu nome é Fabrício Gonçalves e neste vídeo eu vou explicar para você por que nós precisamos do perdão divino. Para entendermos essa questão do perdão, nós precisamos voltar lá no passado, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra Deus, porque foi dali que se originou a necessidade do perdão de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que assim como o pecado entrou por um só homem, a morte também entrou e reinou no mundo, porque todos pecaram. João também vai dizer isso em uma das suas cartas. Ele diz que aquele que diz que não tem pecado, esse está mentindo. E mentira, consequentemente, é um pecado. Essa pessoa também tem pecado. Então todos os seres humanos são pecadores e é por isso que nós necessitamos do perdão de Deus. Mas vamos voltar lá no passado, quando Adão e Eva pecaram. O que a Bíblia diz? No livro de Gênesis, a Bíblia vai nos apresentar a criação de todas as coisas, inclusive a criação do homem e da mulher. Deus cria Adão, cria a sua esposa Eva e Deus coloca eles dois em um jardim no Éden, para que eles cuidem daquele jardim, para que eles multipliquem, deem frutos, para que eles venham ser uma bênção para o planeta Terra, povoando o planeta. Só que Deus ele deixa uma ordem para Adão e Eva, e a ordem era a seguinte: eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. Então veja que Deus havia deixado apenas uma regra, apenas uma proibição para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? No capítulo 3, nós vemos a serpente enganando Eva. Eva acaba comendo do fruto proibido, Adão também segue os mesmos passos de sua mulher e come daquele fruto da árvore que não deveria comer. A partir desse momento, o pecado é consumado e o ser humano passa a ser digno de morte. Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden representando a raça humana. Talvez você já tenha se perguntado, se foi Adão e Eva quem pecou, por que eu tenho que ficar pedindo perdão? Por que eu sou condenado à morte? É porque naquele momento em que Adão e Eva pecou, eles não estavam ali como indivíduos, mas eles estavam ali representando a raça humana. Assim como quando nós votamos em alguém, essa pessoa passa a nos representar ali no plenário, assim também Adão e Eva nos representavam ali no jardim. Adão e Eva representavam a raça humana. Então, quando eles pecam, naquele momento eles pecaram como indivíduos, Eva pecou contra Deus, Adão pecou contra Deus, mas eles pecaram também como raça. Eles representavam a raça humana, logo todos os descendentes deles estavam condenados à morte, assim como eles estavam por ter pecado. A partir daí, então, no momento que eles pecam, a raça humana necessita agora, carece agora do perdão de Deus. E a partir desse momento em que Adão e Eva pecam, a raça humana peca, ela passa a ter agora uma dívida com Deus. Porque eles falharam, eles descumpriram, desobedeceram algo que Deus havia instituído. Logo, o ser humano agora está em dívida com Deus e essa dívida precisa ser paga. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, que a alma que pecar, essa morrerá. E olha que todos nós, como eu disse, João escreveu isso em uma de suas cartas, todos nós somos pecadores, então todos nós somos dignos de morte. Então o homem agora está com uma dívida com Deus. Como que ele vai pagar essa dívida se ele não tem capacidade para poder pagá-la? É exatamente neste ponto que entra o perdão. O homem não precisou pagar essa dívida foi paga pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, ele envia Jesus aqui na terra, o seu filho vem e morre na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos agora ter o nosso perdão garantido. Jesus pagou a dívida que Adão e Eva proporcionou para Deus, que a raça humana proporcionou a Deus. Nós, como seres humanos, estamos com uma dívida com Deus que não temos condições nenhuma de pagar. O próprio Deus veio aqui na terra, pagou essa dívida em Cristo. A Bíblia vai dizer para a gente que em Cristo nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Mas você quer ver como é interessante que desde o Antigo Testamento Deus já se mostrava um Deus perdoador? Olha só o que fala o Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então note que a Bíblia já está dizendo para nós que Deus ele é bom em perdoar.
ele perdoa com facilidade. O nosso Deus perdoa a raça humana e ele demonstrou esse perdão desobrigando o homem, a raça humana, de pagar aquela dívida do passado. Então, Adão e Eva não conseguiram pagar. Eu e você não conseguimos pagar. Nenhum ser humano nessa terra conseguiria pagar esse preço. Foi por isso que o próprio Deus nos desobrigou de pagar e hoje nós conseguimos a salvação, a reconciliação com Ele e a vida eterna única e exclusivamente de graça através da nossa fé que nós depositamos em Jesus. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo e cremos que nós não conseguiríamos nos salvar e que Ele já providenciou a salvação, nesse momento nós passamos a ser salvos, porque nós recebemos de Deus o sacrifício que Ele mesmo nos proporcionou para perdão dos nossos pecados. Então, lembre-se sempre disso, o ser humano, ele precisa sim do perdão divino. Por quê? Porque ele tem uma dívida com Deus que ele não consegue arcar, ele não consegue pagar. Logo, ele necessita que Deus o absolva dessa dívida, que Deus o desobrigue de pagar por aquilo que ele deve. Tem um outro texto muito legal, que é Daniel capítulo 9, verso 9, que diz o seguinte: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então, mesmo nós sendo rebeldes, mesmo nós pecando contra Deus o tempo todo, Deus, ele é perdoador. Ele nos compreende, ele sabe que nós somos falhos e pecadores, por isso ele libera o seu perdão para conosco. E ainda falando sobre o perdão divino, você já se perguntou por que Jesus perdoou pecados como Deus? Como nós vimos aqui em outros textos, como no Salmo 86, Daniel capítulo 9, quem tem o poder para perdoar pecados é Deus. Somente Deus pode liberar o perdão verdadeiro de pecados. Mas você já notou que Jesus perdoa pecados no Novo Testamento? Por exemplo, quando ali no Evangelho de Mateus, aqueles homens chegam até ele levando um paralítico, o próprio Jesus olha para o paralítico e fala: olha, os seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam ali começaram a arrazoar no seu íntimo, falando: como ele pode perdoar pecados? Somente Deus perdoa pecados. Você já deve ter lido esse texto. E por que Jesus perdoou pecados? Será por quê? Sendo que somente Deus perdoa pecados? A resposta é simples, é óbvia. Quando nós estudamos, basta estudar rasamente um pouco de cristologia, nós entenderemos que o próprio Jesus é Deus na pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Cristo estava ali em forma humana, mas Cristo sempre foi Deus. E Cristo, como sendo Deus, ele perdoou pecados porque a vontade dele e a do Pai era uma. Assim como ele fala para Filipe: eu e o Pai somos um. Então a vontade do Pai é perdoar. Cristo perdoou porque essa é a vontade do Filho, essa é a vontade do Espírito Santo. Então esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha compreendido o porquê nós precisamos do perdão divino. E eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você curta, comente o que você achou, deixe a sua pergunta, a sua sugestão aqui nos comentários. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal Ministério Levanta e Anda, ative os sininhos para que você receba as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Sugira para a gente outros temas para que nós gravemos vídeos conforme aquilo que você deseja saber. E outra coisa, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também através do nosso blog www.ministério.levantaianda.com. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá!